Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim. Primeiramente, vocês provavelmente já devem estar pensando, já vem ele pedindo para anotarmos as dúvidas. Isso mesmo, não deixe de anotar as dúvidas no decorrer desta aula para poder participar no Fórum Tira Dúvidas. Muito importante para o seu aprendizado. Pessoal, agora vamos para o slide para apresentar a agenda da nossa aula. Vamos lá? Agenda da aula: design de interação, heurísticas para o design, guidelines para o design, elementos de interação, botões do sistema, botões de gráficos e introdução, tá, de um site. Pessoal, nessa aula vamos conhecer algumas dicas para construir interfaces homem-computador. As diretrizes para esses sistemas levam em consideração detalhes, como o equilíbrio da distribuição dos elementos em tela, cores, menus, ícones e letras apropriadas, entre outras. Tais aspectos tornam-se importantes na interação com o usuário, pois estamos pensando em alguém que usará as nossas telas, pessoal, aproximadamente 8 horas por dia. Então é essencial possuirmos bom senso na escolha dos elementos e componentes das telas, também procurando seguir padrões entre essas, para criar assim dessa maneira, pessoal, uma forma assim de comunicação direta com o usuário, convidando para navegar entre outras facetas do sistema, tá? Então projetar, pessoal, interface por modelos conceituais resulta em uma melhor condução dos caminhos que os usuários, pessoal, utilizarão nos sistemas. Então a aplicação, pessoal, de diretrizes torna o software assim tão amigável quanto possível. Agora, pessoal, nós vamos analisar alguns conceitos importantes sobre diretrizes de interfaces e especificamente para desktop e web. Primeiramente, sobre o design de interação. Design de interação. Acompanhe comigo, por favor, no slide. Interface é a superfície de contato que reflete as propriedades físicas das partes que interagem as funções a serem executadas. É o balanço entre o poder e controle. Interface amigável são elementos que estão dispostos na interface, deixando-a mais agradável do ponto de vista estético. Interação é como as pessoas utilizam o computador. Usabilidade é a qualidade que caracteriza o uso dos programas e aplicações. Pessoal, segundo a ISO 9241, a usabilidade é a capacidade que um sistema interativo oferece ao seu usuário em determinado contexto da operação para a realização de tarefas de maneira eficaz, eficiente e agradável. Tá? Design de interação. Design de interação significa criar experiências que melhorem, assim, e estendam a maneira como as pessoas trabalham, se comunicam e interagem. Tá? Modelo mental, tá? Ou MM, representação dinâmica sobre qualquer sistema ou objeto que evolui naturalmente na mente, tá? Então, assim, na mente de um sujeito, tá? Isso é importante. O modelo conceitual tem a ver com a análise das dificuldades no aprendizado de programação e propõe modelos mentais, tá? Para auxiliar no contexto das representações computacionais. Tá? Ergonomia visa a eficácia, a eficiência e o bem-estar e a saúde do usuário por meio da adaptação do trabalho do homem. Tá? Guidelines, recomendação para assegurar que produtos sejam utilizáveis. Heurística, refere-se à maneira de determinar o que os usuários devem fazer quando realizam tarefas utilizando um produto interativo. Semiótica, explica a relação entre o objeto e seus representantes e o processo de interpretação, no plano dos signos que encontramos ao nosso redor. Na perspectiva semiótica, o papel do computador é basicamente o de um médium, né, uma substância no qual os signos podem ser manifestados para o uso em comunicação. Cognição é o que acontece em nossas mentes quando realizamos nossas atividades diárias, envolvendo processos cognitivos, como pensar, lembrar, aprender, fantasiar, tomar decisões, ver, ler, escrever e falar. Tá? Percepção. A percepção, atividades diárias envolvendo processos tais como pensar, lembrar, aprender, fantasiar, ver, ler, escrever e falar. Tá? Feedback é a forma de retornar ao usuário informações sobre ações que foram tomadas. A metáfora de interface, esse conceito prova às pessoas um esquema de funcionamento da interface, prevendo desentendimentos, funcionam como modelos naturais, permitindo usar conhecimento familiar de objetos concretos e experiências para a estrutura e conceitos mais abstratos. Maravilha, pessoal, muito importante esse conceito. Agora nós vamos ver outro importante conceito sobre heurísticas. Pessoal, heurísticas são regras gerais que o objetivo é descrever propriedades comuns de interfaces, tá? Importante. Acompanhem comigo no slide.
Visibilidades do status do sistema. Visibilidade do status do sistema. O sistema sempre mantém o usuário informado sobre o que está acontecendo. Compatibilidade do sistema com o mundo real. O sistema interage com o usuário com linguagens que ele possa compreender. Controle do usuário e liberdade. Permite ao usuário ter a liberdade de avançar ou retroceder em etapas do sistema. Consistência e padrões. Padroniza palavras e funções para que tenham o mesmo sentido em qualquer momento do sistema. Prevenção de erros. Procura, pessoal, antecipar-se a erros. Reconhecimento em vez de memorização. Procura auxiliar o usuário para que ele tenha, pessoal, as instruções para o uso do sistema. Tá? Essas instruções, sempre que necessário. Importante. Flexibilidade e eficiência do uso. Então permite ao usuário com mais experiência acessar atalhos para que suas tarefas sejam realizadas, pessoal, assim com mais rapidez, tá? Outra questão importante, estética e design minimalista. Na comunicação com o usuário, os diálogos precisam conter, pessoal, informações objetivas e restritas ao que se deseja transmitir. Então ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar-se dos erros. Erros precisam ser demonstrados aos usuários de forma objetiva e de maneira assim a indicar uma ou mais soluções, tá? Isso é importante. A questão também da help e documentação. Então ajuda pontual a cada etapa do sistema, auxilia o usuário quando houver a necessidade de procurar uma documentação sobre a tarefa que se deseja executar. Maravilha, agora vamos para outro conceito importante, chamado Guidelines para Design. Vamos analisar 8 regras importantes sobre esse contexto. Vamos lá para o slide. Esforce pela consistência, posicione menus sempre no mesmo canto e ao mesmo lado da tela, para cada ação que possa resultar em uma perda de dados. Peça a confirmação da ação e ofereça aos usuários a oportunidade de mudar de ideia. Possibilite que usuários frequentes utilizem atalhos, por exemplo, processadores de texto. Usuários podem se movimentar pelas funções, utilizando menus, teclas de atalho ou botões de funções. Ofereça feedback informativo. Deixe claro que o erro significa considerando os diferentes tipos de usuários e seus significados. Projete diálogos para encerrar as ações. Deixe claro quando uma ação foi realizada com sucesso. Ofereça prevenção contra erros e manuseio fácil dos mesmos. Erros são inevitáveis e o sistema deve perdoar os cometidos e possibilitar que o usuário volte atrás. Permite uma reversão fácil das ações. Ofereça uma tecla desfazer, o undo, sempre que possível. Forneça suporte para um local interno de controle. Usuários se sentem mais confortáveis se percebem que estão no controle da interação, em vez da máquina. Reduz a carga de memória de curto prazo. Sempre ofereça aos usuários opções, em vez de exigir que se lembre das informações quando mudarem de uma tela para outra. E aí, pessoal, tudo bem até aqui? Espero que sim. Qualquer dúvida, entre em contato. Pessoal, importante dizer também que um recurso para essas informações é a utilização de guidelines, que são orientações disponibilizadas pelo sistema durante a sua execução. Então, com o uso de guidelines, a interação de uma aplicação pode ser muito mais amigável, tá? Pessoal, os elementos de interação evoluíram conforme o crescimento da tecnologia, envolvendo computadores, seus dispositivos interativos. Vamos dar uma olhada na figura desse próximo slide para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, tá bom? Nos primórdios da era do computador, pessoal, o único modo realístico de EHC era a interface de comando, de consulta, tá? Então a comunicação era puramente textual, impulsionada mediante a comandos e respostas a consultas geradas pelo sistema. Então, conforme podemos observar na figura desse slide, um exemplo que utiliza linhas de comando, essa tela é a do DOS, tá? Pessoal, essa evolução dos elementos de interação foi inevitável, principalmente quando pensamos que essa depende do usuário. Então, sendo centrada no usuário, a interação tende a ser mais direta e menos estrita, inserindo elementos visuais mais fáceis e amigáveis. Nesses próximos slides veremos alguns exemplos desses elementos de interação. Acompanhem comigo. Apresentam graficamente os comandos e ferramentas e os dados de determinada aplicação. Essa figura que estamos vendo no slide, podemos observar 5 janelas, abertas ao mesmo tempo no ambiente desktop do Windows. Tá? Caixas de diálogo apoiam a operação de funções específicas e bem delimitadas, tá? Então promovendo troca de informações adicionais do usuário. Nessa figura podemos perceber que o diálogo está centrado na escolha de qual arquivo abrir.
Utilize-se a caixa de diálogo, está centrada na escolha de qual arquivo abrir. Utilize-se a caixa de diálogo para obter informações adicionais. E essas devem ter botões de confirmação e de cancelamento. Formulários, né? Então é uma caixa de diálogo destinada especificamente à entrada e consulta de dados, com opções de comando específicas para o registro e a manutenção desses dados, conforme ilustrado nessa figura que nós estamos vendo aí no slide. Menus proporcionam aos usuários, pessoal, escolhas que podem ser de comandos ou de opções relacionadas a um comando. O menu simples proporciona ao usuário um contexto global e é menos propenso a erros do que o formato de linha de comando, mas seu uso pode ser tendencioso, utilizar quando o número de escolhas é limitado para facilitar o aprendizado dos usuários inexperientes. Assim poderá fornecer navegação facilitando a orientação dentro do sistema. A barra de ferramentas é um painel não modal, o usuário continua seu trabalho sobre outra janela ou caixa de diálogo. Então, sem fornecer uma resposta imediata à caixa modal, que contém, assim, conjunto de controles projetados para fornecer o acesso rápido a comandos específicos. Combina a ideia de um conjunto de ferramentas como a barra. Use para comandos globais e que são utilizados com frequência. Veja esse exemplo na figura desse slide. A barra de rolagem combina o conceito de rolo com uma barra. Em um gráfico de barras, conforme estamos vendo na figura desse slide, as setas indicam a direção que a barra pode ser arrastada pelo usuário, nesse caso para cima e para baixo. Lista de seleção, uma lista que apresenta vários de entrada de dados e que permite o usuário selecionar uma ou mais opções desejadas. Ela pode ser classificada textual, gráfica e mista. Procure incluir barra de rolagem, elas podem ser usadas para calendários, quando a densidade da tela é baixa, ou para a paleta de cores, quando quiser apresentar um conjunto de dados do tipo gráfico, né, para a seleção de cores. Maravilha, pessoal! Esses foram alguns pequenos exemplos de elementos de interação que podemos utilizar em softwares. Agora vamos falar especificamente de botões, que é uma parte importante na construção de qualquer sistema de informação. Os usuários podem reconhecer os botões e se sentirem confiantes em clicar neles. Os botões são não são páginas, no entanto, eles são tão importantes para a criação de sites de transações, tá? Então os botões nos quais vamos apresentar são aqueles utilizados para iniciar as transações. Os botões ruins podem levar à perda de transações e de clientes, mas os botões efetivos levam os usuários a clicar neles. Primeiramente, vamos apresentar as vantagens e desvantagens dos botões de sistemas e botões gráficos. Vamos lá. Vantagens do botões do sistema. Esse é o tipo mais comum de botões, os usuários estão acostumados com sua aparência. Eles são fáceis de implementar e mudar. Eles fornecem feedback visual para que os usuários saibam o que os botões estão sendo clicados. Desvantagens. Você tem um controle, pessoal, limitado sobre o tamanho do botão e ele geralmente não pode ser utilizado se você tiver espaço limitado. Eles são convertidos de modo diferente dos diferentes navegadores e dos diferentes sistemas operacionais, o que torna mais difícil o controle do seu layout. Você só pode alterar as cores e o texto dos botões dentro de determinados navegadores. E aí, pessoal, tudo bem até aqui? Espero que sim. Agora nós vamos ver as vantagens e desvantagens dos botões gráficos, tá? Vantagens: eles fornecem controle completo sobre a aparência e o tamanho do botão. Eles permitem que você os diferencie visualmente e os priorize. Eles são iguais em todos os navegadores e sistemas operacionais, tá? Então, agora vamos ver a questão das desvantagens. Esses botões, Esses botões, pessoal, são gráficos e, portanto, contribuem para aumentar o tempo de download. Os usuários podem não reconhecer como botões. Eles não fornecem nenhum feedback quando são clicados, a menos que você crie uma imagem alternativa do botão, o que faz que ele apareça clicando e crie uma função JavaScript, por exemplo, para simular esse efeito. Tá ok? Pessoal, assim, caso você esteja com pouco tempo e não tenha os recursos apropriados, os botões gerados pelo sistema sempre serão uma opção aceitável. Os usuários estão acostumados com esses botões, porque eles são iguais aos outros botões do sistema operacional. Se você tiver tempo e recurso, porém, criando os botões com base em imagens, oferecerá mais controle e mais flexibilidade. Agora nós vamos dar continuidade sobre botões, apresentando algumas considerações de design para criar botões de transações que levam o usuário, pessoal, à próxima etapa. Vamos lá para o próximo slide. Torne-os visíveis. Para seus usuários clicarem nos botões, eles devem ser capazes de vê-los. Primeiro,
precisa de ver primeiro os botões. Então os botões devem estar visíveis em uma página, sem que o usuário tenha que rolar para baixo para vê-los. Em geral deve estar do lado direito da página, porque esse é o lugar em que o ponteiro do mouse do usuário tende a estar para a rolagem. Se as suas páginas estão longas, pense em colocar um botão de transação na parte inferior, para que ele esteja facilmente acessível. Torne clicáveis, tá? Então, para os botões gerados pelo sistema, isso não é problema, pois os usuários já estão acostumados com sua aparência e espero que eles sejam clicáveis. Para os botões gráficos, é importante que você faça os botões parecerem clicáveis. A maneira mais simples de fazer isso é ter certeza de que o botão tem algum tipo de sombreamento ou um lado chanfrado para ter uma profundidade. Crie prioridades para os botões, assim, nem todos os botões são criados da mesma maneira. E nem devem ser iguais. Dê uma olhada, botões de carrinho de compras do Walmart, por exemplo. Dê uma olhada lá. O botão da próxima etapa preferida é invertido para ter mais destaque. Os botões secundários são contornados e ligeiramente menores. Não é problema em ter botões inconsistentes para priorizá-los visualmente para os usuários. Use rótulos descritivos. Os rótulos dos botões têm um impacto significativo sobre o fato de serem ou não clicados. Os aspectos mais importantes dos rótulos de botões é que eles devem explicar que aquilo que acontece depois de serem clicados. Por exemplo, em uma página de produto, o botão principal de tradução deve ter um texto mais ou menos como incluir no carrinho. Se você usar comprar, alguns usuários podem achar que eles comprarão o item imediatamente. Para os criadores, o significado do botão comprar pode ser óbvio, mas para os iniciantes, isso pode fazer com que eles fiquem em dúvida. Forneça texto de suporte para o botão. Então, eventualmente, em um esforço para ser descritivo, o rótulo de botão mais apropriado simplesmente não cabe em um botão de tamanho razoável. Se esse é o caso, pense em colocar texto de suporte ao lado do botão para explicar melhor o funcionamento dele. Outra maneira efetiva de usar o texto de suporte do botão é garantir que os usuários cliquem no botão. Uma maneira de encorajar os usuários é explicar que é seguro do ponto de vista de segurança, para mudar de ideia sobre a transação. Nunca, jamais tem um botão redefinir. Tá? Um dos botões mais inúteis que ainda vejo nos formulários é o botão redefinir ou limpar. Esses botões permitem que o usuário limpe todas as informações que foram inseridas no formulário atual. Por que alguém faria isso? Não consigo imaginar um motivo de alguém ter o trabalho de preencher um formulário e depois clicar no botão redefinir para limpar todas as informações. O pior é que quando esse botão está bem ao lado do botão da ação desejada, usuários poderiam clicar acidentalmente no botão errado. Você também pode rotular esses botões como transações perdidas, pois é isso que eles significam. E aí, pessoal, tudo bem até aqui? Espero que sim. Qualquer dúvida, já sabe, fica à vontade, entre no nosso fórum Tira Dúvidas e faça a sua pergunta, tá? Agora nós vamos falar sobre a introdução de um site em 4 maneiras. Vamos lá? A homepage do seu site deve fornecer uma introdução de 4 maneiras. Mostrando o seu logotipo, primeira maneira. Então, embora isso pareça óbvio, o seu logotipo diz aos usuários que eles estão no site certo, sim, especificamente se você tiver uma presença offline. Isso é particularmente importante se o URL de sua empresa não for, por exemplo, company.com, né? Pelo menos na América do Norte é assim que funciona normalmente. Ou se o URL de sua organização não for organization.org. Um logotipo claro e limpo no site e como um selo oficial que estabelece a identidade do seu site. O 2, incluir uma linha de apresentação. Tá? Então, a menos que você seja o McDonald's, ou a IBM, ou a Coca-Cola, provavelmente precisará de uma linha de apresentação rápida, ou uma descrição para explicar assim, o que faz o seu site ou sua empresa. Tá? Então, essa descrição deve estar no próximo ao seu logotipo, ou ser uma declaração em destaque no meio da página. Ela não é necessariamente seu slogan, mas deve ser uma explicação concisa e funcional daquilo que você faz. Né? Então, eis alguns exemplos, por exemplo, bons e não tão bons na linha de apresentação. Vamos ver alguns exemplos, tá? Vai facilitar. O bom, né? O que é o bom? Permite a entrega com custo eficiente de serviço de banda larga em qualquer lugar. Olha só, essa é uma linha de apresentação eficiente, porque além de explicar aquilo que a empresa faz, também comunica os benefícios comerciais que ela fornece. Essa empresa fornece serviço de banda larga, tem um custo eficiente e pode entregá-los em qualquer lugar. O não ruim, por exemplo, fornece aos provedores serviços de comunicação soluções abrangentes do sistema de suporte ao comércio eletrônico. Essa linha de apresentação não é ruim, porque você vai direto ao ponto ao descrever o que a empresa faz.
A única crítica é que o número de palavras com muitas sílabas é um pouco grande, tá? Um exemplo de péssimo, né? O que poderia ser péssimo. Onde a preguiça é sua amiga. Esse é um exemplo de slogan bonitinho demais para ser usado como linha de apresentação, pois não explica, né, não explica absolutamente nada sobre o que a empresa faz. É de um site que ajuda a organizar ferramentas baseadas na internet, tais como e-mails, calendários online, e me leva a perguntar quais seriam os outros atributos pessoais que eu poderia começar a considerar como meus amigos, tá? Terceira maneira, seja detalhista com as suas imagens. O equivalente no site é você aquilo que come, você aquilo que as suas figuras são. Quando os internautas chegam à homepage do seu site, suas figuras dizem muito sobre ele, dependendo de como as escolhe. Você pode atrair ou alienar seu público-alvo. Uma pergunta que os usuários se fazem é: esse site reflete o que eu sou? Uma maneira de tirar uma conclusão é olhar as figuras do seu site. Ao testar um site web financeiro, é observado que os usuários se afastam das imagens que não se parecem com eles. Então, um site em particular que tem uma figura, por exemplo, predominante, por exemplo, de uma senhora de idade, sendo que só é convidativo para senhoras de idade, tá? Então, olha só. Então, o primeiro pensamento que vários usuários expressariam foi: ela não se parece comigo, né? Então, às vezes as pessoas queriam ver a si mesmas, ver essas pessoas ali. Então, se a instituição financeira pretende atrair um público formado por mulheres de idade, o site estava ótimo, tudo bem. Agora, caso contrário, muitos usuários estariam sendo negligenciados por ela, tá? Então, o mesmo vale para as figuras dos produtos. Por exemplo, se você está liquidando roupas femininas e resolve apresentar alguns desses itens na sua homepage, então os usuários novos do seu site, eles podem achar que você só vende roupas femininas, mesmo sendo uma loja de departamentos. É preciso ser cuidadoso a escolher as imagens apresentadas e ainda ter certeza que ela ajuda os usuários a entender toda a variedade de produtos que você oferece, tá? A quarta maneira, não esconda as suas seções principais, tá? Então, as seções principais são a infraestrutura para a organização do seu site. Elas fornecem um meio pelo qual os seus usuários podem entender aquilo que o seu site oferece. Usuários que veem seções principais como hardware e software terão mais facilidade em descobrir que estão em uma loja de computadores, independentemente do nome do domínio. O problema, porém, é que alguns sites escondem suas seções principais. Então, aqui estão alguns passos para o que você deve tomar para mostrar suas seções principais. Tá? Vamos ver esses passos. Então, exiba as seções principais acima no final da tela. Essa é uma área da página web que é apresentada para os usuários sem que eles tenham que rolar a página. Não encha a homepage com recursos especiais que obscurecem visualmente as seções principais. Exiba as seções principais na primeira página do seu site. Não force os usuários a clicar em outra página para caçar as seções principais. Não esconda as seções principais em um menu drop-down. Se os usuários não clicarem nesse menu, nunca perceberão que há seções principais na quais é possível navegar. Pessoal, chegamos ao fim da nossa quarta aula, onde aprendemos várias informações importantes, tais como design e interação, heurística para design, guidelines para design, né? Também vimos sobre elementos de interação, botões do sistema, botões gráficos e, por fim, também como que fazer uma introdução boa de um site. Pessoal, espero realmente que vocês tenham gostado da nossa quarta e última aula. E qualquer dúvida, não se esqueça, tem um fórum Tira Dúvidas, use à vontade. Pessoal, a atividade de hoje será vocês dividirem em grupos de no máximo 4 alunos, tá? E vão fazer uma discussão sobre todo o assunto abordado de hoje. Vocês terão 25 minutos para pegar os principais tópicos que vocês entenderam e fazer uma apresentação para os demais colegas. Você escolhe uma equipe para apresentar e o grupo todo. Fica a critério de vocês. A apresentação deverá levar no máximo 10 minutos, tá? Pessoal, forte abraço a todos e bons estudos.